Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Então, na semana passada nós estávamos vendo, aliás, o momento em que André Luiz estava ali num trabalho espiritual à noite, junto dos samaritanos, que era aquele grupo de resgate, que trazia espíritos ali do umbral e levava para as câmaras de retificação. E André Luiz tinha visto duas imagens que ele ficou até amedrontado, quando na verdade eram dois espíritos encarnados, espíritos aqui da Terra, que estavam em nosso lar, que durante o sono se deslocaram até lá, e eram espíritos bastante luminosos, que na verdade eram espíritos ali de uma condição espiritual muito elevada, de alta capacidade espiritual, que tinham essa condição, essa permissão de visitar ali nosso lar e até trabalhar. Então aqui é um momento em que os samaritanos, que é essa equipe de resgate, está chegando ali. E, curiosamente, o André Luiz diz, olha, identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Perguntei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não nos cabe agora descrever. Então vejam que interessante, que os cães existem ali em nosso lar, e são muito importantes, sobretudo nas missões nessas regiões mais escuras, mais difíceis, tenebrosas até. Então ela fala que ali há homens desencarnados, mas também ali verdadeiros monstros, criaturas em condições tão difíceis que ela não gostaria nem de descrever agora, naquele momento. E a gente sabe que, por exemplo, temos relatos de planetas como Júpiter, que os cães ali também existem, são ali uma condição mais superior do que os cães aqui da Terra. Em Júpiter, por exemplo, os cães têm um trabalho ali de auxílio aos homens, Eles andam ali sobre duas patas, são bípedes, e executam tarefas ali de auxílio ao homem. Então a gente vai percebendo que é a maravilha que é a evolução, Em diferentes mundos, em diferentes planetas, há também ali os cães, que têm a sua trajetória. A enfermeira, que é Narcisa, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato de diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareciam iguais aos muares terrestres. Então vejam que carros ali também que estavam sendo quase como que puxados ali por animais, muares terrestres. Muares é como se fosse uma mula, Uma mula aqui que a gente popularmente chama como mula. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Vejam que aves grandes, de corpo volumoso. Dirigi-me incontinente a Narcisa perguntando, onde está o aeróbus, O aeróbus é aquele carro voador que se usa em nosso lar. Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, perguntei as razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou. Questão de densidade da matéria. Densidade da matéria, porque naturalmente ali no umbral é uma região extremamente densa, pesada. Você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. Ou seja, temos aqui na Terra o avião que ele trafega no ar, mas ele não pode ali
entrar na água, né? Para isso a gente tem o quê? Tem um submarino. Então ela quer dar esse exemplo de que eles têm o aeróbus, que é o carro voador, mas que ele não seria propício para entrar nessas regiões extremamente trevosas, ali densas, né? Então ele precisaria de um ambiente mais sutil, né? Então poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Olha que interessante isso aqui, né? Que na verdade, olha, o aeróbus, por que eles não utilizariam o aeróbus ali também? Para não constranger aqueles espíritos que estão ali no umbral. Então, isso nos lembra um fato aqui desse mesmo livro, em que se perguntou em nosso lar se muitos em nosso lar poderiam volitar. E é dito André Luiz que sim, né, que grande parte dos habitantes de nosso lar, dos trabalhadores, poderiam volitar. Mas por que não volitam com frequência no dia a dia? Para não constranger, aqueles que não conseguem volitar não se sentirem humilhados. Deixa eu dar um exemplo que imagina se aqui na Terra a gente pudesse volitar, alguém chegasse num prédio, né, e não precisasse pegar o elevador, se fosse ao 20º andar volitando, né, ou se deslocando pelo pensamento, enquanto um espírito mais difícil, mais materializado, precisasse esperar, apertar ali o botão, subir, enfim, fazer o percurso ali com o corpo humano. Então, esses que poderiam se deslocar pelo pensamento até o 20º andar, eles não fariam isso para não constranger aqueles que não podem. Então, ela diz aqui que, por espírito de compaixão pelos que sofrem, né, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Olha, então há muitos casos que se precisa ali dos animais, né? Aqui no caso eles estão puxando ali como se fosse um veículo, né? Então, em regiões assim difíceis, os animais são muito importantes. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho, os muares, né, as mulas, suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. Olha, há regiões ali que não tão escuras que não tem luz, e regiões onde é um frio muito intenso. Então os animais, além de transportarem cargas ali, eles fornecem calor para essas zonas onde, como se fala, que onde se faça necessário, onde precisa ali desse calor. E aquelas aves, né, lembram que eram aves de corpos volumosos, que lá chamamos de ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Olha aqui mais um ponto muito interessante. Aquelas aves que ele se referia, elas se alimentam de formas mentais de ódio, formas mentais perversas, né? Porque hoje nós sabemos claramente que o nosso pensamento, ele é energia, ele é matéria. A gente fala, poxa, mas eu só estou pensando. Mas esse pensamento, ele cria formas. E do outro lado, isso é visível, e essas aves, elas têm essa função de irem ali devorando essas formas mentais nocivas para ajudar a sanear ali aquele ambiente, a deixar o ambiente melhor, mais higienizado do ponto de vista espiritual, né? Muito interessante. Aqui na Terra, por exemplo, a gente tem as galinhas da Angola, né? Que em muitos lugares se cria a galinha da Angola porque elas ali têm a função de se alimentarem até se não me falha a memória, de cobras, né? De filhotes de cobras, enfim.
E então esses ibis viajores, essas aves, elas se alimentam, elas devoram formas mentais de ódio, né? Muito interessante esse ponto. Vim agora mais próxima à caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas no momento, o dever não comporta minudências informativas, ou seja, ali o trabalho era intenso, né? Não tinha tempo para ela dar tantos detalhes. E ela fala para o André Luiz, poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito, né? Então, aqueles doentes que estavam sendo resgatados ali do umbral, que seriam levados posteriormente para as câmaras de retificação. A gente pode até começar o capítulo 34, que chama Com os recém-chegados do umbral. Estacaram as matilhas de cães a nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. A pronúncia correta é até câmaras, né? Câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Não somente Narcisa, mas Saluz e outros companheiros se lançavam à lide, né, ao trabalho, cheios de amor fraternal. Mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã, né, no desejo de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, no entanto, reclamavam em altas vozes. Então vejam que alguns dos doentes ali iam calmamente, recebiam serenamente ali o auxílio, né, esse resgate, mas nem todos eram assim. Tinha aquele grupo que reclamava, que talvez até rebeldes, mas ainda que reclamassem, que fossem rebeldes, eles já estavam em condições de serem internados ali naquelas câmaras de retificação. Já tinham condições de receber um amparo, auxílio, que se daria o quê? Ao longo do tempo. Então havia aquele grupo que naturalmente ouvia ali as orientações, os conselhos, mas também, como em todo lugar, tinha aqueles que sempre reclamavam, né? É interessante pensarmos aqui na Terra como às vezes nós temos uma mania de reclamar, né? É claro que todo mundo em algum momento reclama, um momento ou outro, mas cuidado quando nós temos uma reclamação sistemática, né? Quando nós nunca estamos satisfeitos, sempre encontramos ali um defeito no que as pessoas fazem, e o pior, nós criticamos ali duramente, apontamos os erros, somos observadores ali criteriosos dos passos de outras pessoas. No entanto, nos limitamos a criticar. E quantas vezes a gente critica alguém por quê? Porque no fundo nós não fazemos. Então é mais fácil criticar o outro, falar que aquilo está errado, para aplacar a nossa consciência, do que colocarmos ali a mão na massa. Porque talvez tenham pessoas que façam coisas que não são como nós gostaríamos, mas essas pessoas estão fazendo alguma coisa. Elas estão tentando, elas estão se esforçando, elas estão se mobilizando de alguma maneira. O pior é quando a gente ali fica sempre em cima do muro, né? E o Livro dos Espíritos fala de uma maneira muito clara: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Porque às vezes a gente se esconde através desse argumento. Olha, eu não faço bem para ninguém, mas eu também não faço mal. Então, mais uma vez repetindo, não basta não fazer o bem, o mal. É preciso fazer o bem. Então, cuidado quando a nossa crítica ela é contínua, ela é sistemática, e julgamos ali
o tempo todo, né? Então, a pretexto até de falar, não, mas só estou dando a minha opinião, né? É só o meu posicionamento, mas atrás disso é só a minha opinião. A gente ali leva tudo a ferro e fogo e acabamos nos tornando os fiscais, né? Juízes da vida alheia, né? Então, é só um parêntese aí sobre essa questão da queixa, da reclamação sistemática, né? Essa insatisfação permanente com tudo ali que nos acontece. Mas nós vamos continuar na semana que vem, então, acompanhando essa chegada aqui dos doentes nas câmaras de retificação. Que Deus nos ampare, nos fortaleça.